E a partir de agora a gente abre espaço para você tirar dúvidas sobre labirintite. Para isso a gente convidou a médica Kênia Assis, que é otorrinolaringologista, especialista em tontura, e você pode enviar sua pergunta para ela através do nosso WhatsApp, 999-250053. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente recebeu aqui algumas perguntas no WhatsApp. Vamos começar aqui com a do Silvio. Como identificar se estou com labirintite e quais as principais diferenças em relação à tontura? Então, tontura é qualquer sensação de ilusão de movimento que a gente tem. Ela pode ser por doença cardiológica, por doença emocional, por doença do sangue, enfim, várias doenças podem dar tontura. Para a gente falar que é uma doença do labirinto, a gente precisa de uma avaliação médica. Então, nesse caso, a gente orienta a pessoa que está com tontura a procurar um otorrino especialista, que só ele vai falar qual que é a verdadeira causa da tontura da pessoa. Agora, tem diferença de tontura? A tontura que não é da labirintite é diferente da que é da labirintite? Existem algumas características da tontura que falam mais a favor da labirintite, mas não é só isso que vai dar o diagnóstico. Por isso precisa procurar para fazer o exame adequado, né? Exatamente. Pergunta da Silva: gostaria de saber se a labirintite tem cura e se ela tem prevenção. Tem sim, tem tanto cura quanto tem prevenção. A prevenção é basicamente ter hábitos saudáveis na vida, boa alimentação, cuidar bem da saúde, cuidar bem da nossa parte emocional também e, se mesmo assim adoecer, procurar o médico otorrino, porque sim, tem sempre tratamento e na grande maioria das vezes tem cura. Que bom. Vanderlei Modesto: sinto muito zumbido no ouvido e tontura. Esses são sintomas de labirintite? Sim, são sintomas de labirintite. O mais comum realmente é a tontura, que pode ser de vários tipos. A pessoa pode ter sensação de que vai desmaiar, tela preta, né? Pode estar com sensação de que está tudo rodando, ou pode também estar com sensação de desequilibrando, tipo bêbado, ou pisando nas nuvens, cabeça aérea. Mas outro sintoma extremamente comum também é o zumbido e, às vezes, a dificuldade de escutar. São os sintomas mais importantes da labirintite. A labirintite é uma doença dessas que ficaram com sequelas, que pode ser de Covid ou não? Sim. Existe essa possibilidade? Sim. Existe uma doença que a gente chama de neurite vestibular. É um tipo de doença do labirinto em que o nervo que faz o nosso equilíbrio é afetado pelos vírus. E um dos vírus é a Covid. Na Covid a gente viu realmente bastante caso e ficaram com algumas sequelas. Mas é claro que tem tratamento, né? Olha só. Pergunta do Ney Lúcio: tenho hipertensão e sou cardiopata. A labirintite pode vir a ter relação com essas causas? Em que sou portador? Como prevenir? Na verdade, pode. O nosso corpo ele é todo interligado. Então, quando a gente tem pressão alta e doença do coração, o sangue que vai chegar lá dentro do ouvido vai ter uma certa dificuldade para chegar ou vai chegar com uma pressão muito alta. Isso vai fazer o ouvido funcionar de uma maneira diferente. Então, ele pode dar, sim, sintomas de tontura. É claro que não vai ser uma labirintite, uma doença do labirinto, mas vai causar tontura igualzinho uma doença do labirinto. Perfeito. Pergunta da Lourdes: boa tarde, tenho labirintite desde muito nova, minha família toda tem. Pode ser genético? Olha que interessante, já cheguei ao ponto de não sair sozinha. Pois é, existem alguns tipos de doença do labirinto que têm componente genético, mas muitas vezes a gente vê que, na verdade, são comportamentos que a família toda tem, né? Nem sempre é a parte genética. E isso é interessante, porque por causa disso, muitas vezes a gente consegue prevenir, não é porque minha mãe tem que eu vou ter, a gente consegue prevenir mudando nosso ambiente, mudando nossos hábitos. Perfeito. Pergunta da Ilza: tenho labirintite e uso medicamento só em caso de crise, isso é correto? Certinho, realmente. Antes a gente acreditava, e muitos médicos ainda passam remédio por muitos e muitos tempos. Muito tempo, às vezes até anos. Mas hoje a gente sabe que o tratamento com remédio é por pouco tempo, porque o remédio ele ceda o labirinto. Então a gente só vai sedar naquele momento de crise. Depois disso, a gente faz o contrário, a gente tenta recuperar e estimular o labirinto. E aí é exercício? Exercícios, reabilitação labiríntica, toda uma mudança de estilo de vida. Vamos continuar aqui então com as perguntas, doutora. André: fiquei 20 anos sem ter crise de labirintite e recentemente me deu uma muito forte. O que ocasiona essas crises e como me livrar delas? Pois é, a labirintite ela pode voltar alguma vez na vida. Para isso a gente tem que manter os nossos hábitos para toda a vida. Como é um caso muito específico do André, eu não posso falar exatamente dele, mas é importante que ele vá no médico e procure saber o que ocasionou essa crise de labirintite.
Perfeito. Temos mais aqui da Sônia. Já tive crises de labirintite, mas já faz 4 anos que não tenho. Será que é por conta de exercícios físicos e hidroginástica que faço sempre? É uma boa possibilidade. Durante os exercícios físicos, a gente está trabalhando o equilíbrio e está trabalhando o labirinto mesmo sem a gente perceber. Então, os exercícios físicos, eles são ótimos aliados no nosso tratamento. Você citou aqui a questão dos exercícios físicos, hábitos saudáveis, e aí inclui alimentação, ginástica frequentemente. Cuidar da saúde mental, sempre beber bastante líquido, cuidado com a alimentação, fazer os check-ups anuais que a gente tem que fazer, não deixar de tomar os remédios que precisem, cuidar de maneira geral mesmo. Que além do médico, que é importantíssimo, ter outros profissionais envolvidos também, né, doutora? Sim, normalmente o tratamento é multidisciplinar. Tem a minha parte de avaliação, de pedir os exames, às vezes de passar medicação quando precisa, mas também tem um acompanhamento com a reabilitação vestibular, por exemplo, que é feito ou com fisioterapeuta ou com fonoaudiólogo, e muitas vezes a gente precisa lançar a mão de outras pessoas ainda. Por exemplo, nutricionista, endocrinologista, quando é causado por diabetes, cardiologista, quando é causado por pressão alta ou por colesterol alto. Perfeito, que ótimo saber que tem essa equipe toda. Rita de Cássia, tomo remédio para labirintite há muito tempo. Posso ter um problema a longo prazo tomando remédio há tanto tempo? Pode, infelizmente pode. Esse é um dos motivos que hoje a gente usa remédio pelo menor tempo possível. Vários desses remédios mais usados podem causar vários sintomas a longo prazo, desde os mais estéticos, de perda de peso, mas alteração também emocional, de irritabilidade, como parkinsonismo, muitos tremores. Olha só. Luzia, comecei a sofrer com labirintite após a perda do meu esposo, tive uma crise horrível. Existe labirintite emocional? Noto que sinto sintomas quando estou mais ansiosa. Sim, existem aquelas tonturas que são causadas apenas por sintomas emocionais e existem as pessoas que já têm uma doença do labirinto e que o fator emocional é só um fator de piora mesmo. E aí que entra essa questão da equipe multiprofissional, né, doutora? Porque o acompanhamento para a saúde mental nessas horas deve fazer diferença também, né? Faz né? muita diferença, é uma parte essencial do tratamento, tanto com o psicólogo e às vezes a gente precisa até do psiquiatra também.